Porque se eu amo a Deus, eu não vou desonrá-lo. Se eu amo ao próximo, eu não vou prejudicá-lo. E se eu amo a mim mesmo, eu não vou alimentar hábitos autodestrutivos. Mateus 22, versículo 34, diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, fizera emudecer os saduceus, ou Jesus calou a boca dos saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, um dos fariseus, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Ou seja, ele pergunta não para saber, ele pergunta para testá-lo, é uma pergunta capciosa. E a pergunta é: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E você diz amém. Bom, o cenário é comum no Evangelho. Constantemente você vai encontrar Jesus sendo abordado por religiosos da época, questionando a respeito de algum assunto, no intento de colocá-lo à prova. Deixa eu dar uma pincelada antes de entrar na mensagem, porque sempre que a gente fala hoje sobre fariseus na igreja, no nosso contexto, a gente cita um fariseu. Para nós já temos um ranço do fariseu, e quando a gente fala fariseu, já vem na nossa cabeça algo ruim. É um religioso, é um hipócrita, é um falso, não presta. Mas não, na verdade, os fariseus eram referências de espiritualidade, referências de estudo, de entrega, referências de serviço social. Os fariseus eram as pessoas que todo mundo que queria buscar a Deus usava-os como uma referência. Jesus pontuou alguns fariseus como hipócritas por não praticarem aquilo que pregavam, ou por tentar impor um peso sobre outros que eles mesmos não carregavam. Mas os fariseus, quando a Bíblia diz que eles questionavam Jesus, que eles perguntavam ou colocavam à prova, eles não estavam fazendo nada de errado quando estavam fazendo isso. Ao contrário, eles foram chamados para isto. Por quê? Antes de Jesus e depois de Jesus, e até hoje em Israel, aparecem inúmeros falsos messias, pessoas declarando-se filhos de Deus, o Messias prometido. E eles têm a obrigação de fazer perguntas, de questionar, de colocá-los à prova, para saber se este de fato era o Messias ou se era mais um que viera para enganar o povo. Então, quando eles perguntam, questionam, colocam Jesus à prova, não estão fazendo nada de errado. A missão deles é essa, o chamado deles é este. Então, no versículo 34, os fariseus, ouvindo que ele, Jesus, calou a boca dos saduceus. Quem são os saduceus? Os saduceus é um outro grupo de religiosos, com algumas diferenças do fariseu. Quem são os saduceus? Os saduceus é o povo mais voltado para o templo, para a estrutura material. Na verdade, os saduceus eles são enviados de Roma para fiscalizar ali a adoração, para ver se está tudo em ordem. Eles são mais uns funcionários de Roma para ver se está tudo em ordem em Israel. Eles são mais materialistas, não acreditam em vida após a morte. Para eles, aqui se faz, aqui se paga. A pessoa vai pagar em vida aquilo que fez. Os saduceus não acreditavam nos profetas, eles só acreditavam no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Diferente dos fariseus,
que acreditavam também nos profetas veterotestamentários. E os fariseus também acreditavam em vida após a morte. Então, eles tinham as suas diferenças ideológicas, suas diferenças teológicas, suas diferenças de pensamento, mas os dois tinham uma missão só, que era o quê? Provar que Jesus não era o Filho de Deus. Provar que Jesus era apenas mais um farsante que veio para enganar o povo. Então, ele chega até Jesus, no versículo de número 35, diz que ele faz uma pergunta para o colocar à prova. E a pergunta no 36 é: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Bom, eu não sei por quê. Nos tempos de Jesus, o grande mandamento era o sábado. O sábado era o grande mandamento. Isso historicamente falando. Não sei se para tentar monopolizar o povo, criar um certo controle sobre o povo, mas o quarto mandamento da lei para os fariseus era mais importante do que todos os outros. O sábado, que tem o propósito de descanso. Só para vocês terem uma ideia, os fariseus do tempo de Jesus, eles criaram 39 significados além do sábado para o sábado. Ou seja, tem um sábado que é descanso. Eles deram 39 interpretações a mais para o sábado, cujo propósito do sábado, a palavra do sábado, é literalmente descansar. Deus trabalhou, criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Então, pastor, o que é o sábado? O sábado é descansar. Sábado é você não trabalhar. Sábado é você recuperar as forças. Só que os fariseus, eles foram colocando um monte de apetrecho agarrado no sábado. Para vocês terem uma ideia, é dia de sábado, pode carregar um peso. Bom, pode carregar esse peso aqui. Esse peso aqui não é trabalho. Se carregar algo que seja 100 gramas mais pesado que isso aqui, é trabalho. Se carregar peso, vai morrer apedrejado. Então, sábado, é descanso. Você pode dar até uma hipótese, você pode dar 50 passos no sábado. Se andar 51 passos, é pecado, não pode, vai para o inferno, vai ser julgado, vai ser apedrejado. Então, eles colocaram tanta coisa no sábado que o sábado passou a ser tudo menos descanso. Passou a ser julgamento, passou a ser peso, passou a ser religiosidade, passou a ser cobrança, passou a ser tudo menos descanso. E o sábado, que não é lei. Sábado, na verdade, ele é pré-lei. Eu já falei sobre isso aqui, estava conversando com o pastor Eliel antes do culto. O sábado, em Gênesis 2, 3, é a segunda coisa na Bíblia que Deus abençoou. Olha que coisa interessante. Primeira coisa que Deus abençoou, o homem. Gênesis 1, 28. E abençoou Deus o homem, diz: crescer e multiplicar e encher a terra. A segunda coisa que Deus abençoou foi o sábado, e abençoou Deus o 7º dia. Agora, olha que incrível. A primeira coisa que Deus chamou de santo na Bíblia foi o sábado, e o santificou. Antes de santificar estrutura, antes de santificar templo, antes de santificar qualquer coisa, o sábado para Deus é santo. A lei institucionalizou o sábado e Jesus reafirmou o sábado. Quando ele cura alguém no sábado, e alguém diz: é sábado, não pode curar ninguém. E ele diz: o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Ou seja, o sábado não é o senhor do homem, o sábado é o servo do homem. O sábado foi feito para que o homem pudesse descansar. E não se escandaliza com o que eu vou dizer. Eu acredito no sábado, mesmo que seja na terça-feira, mesmo que seja na quinta-feira, eu acredito no sábado, porque o sábado não é um dia, o sábado é um princípio que durante 7 dias, pela palavra de Deus, você tem que ter um dia para descansar, porque senão você não vai conseguir produzir aquilo que Deus colocou dentro de você para produzir. Diga comigo: eu preciso de um sábado.
Ah, pastor, que a minha vida é muito corrida, eu tenho conta, eu tenho compromisso, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, eu tenho que comprar, eu tenho que aumentar, eu tenho que ganhar. Então vai, irmão, compra terreno, compra casa, compra carro, compra casa na beira da praia, compra jet ski, e aí tu vai morrer, e a tua mulher vai casar de novo e gastar tudo com outro. Você não respeitou o sábado, que é vital. Então, o mesmo Jesus que em Marcos 16,15 disse ide e pregai, é o mesmo Jesus que em Marcos 6,31 disse vinde e descansai. É a mesma palavra. O mesmo mandamento que há de ir pregar é o mandamento que há de vir descansar. Então, não vir e descansar é tão pecado quanto não ir e pregar. Se Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento, ou seja, que o teu coração, que é a sede das emoções, intelecto, volição, vontade, você pensa no coração, você sonha com o coração, que o seu sonho ame a Deus, que seus pensamentos amem a Deus, que os seus sentimentos amem a Deus, que todo o seu ser ame a Deus, que o seu respirar ame a Deus, que o seu andar seja um culto para Deus, que o seu trabalhar seja agradável a Deus, que a sua vida seja uma vida que ame a Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, segundo o Champlin, um segundo que lhe é igual ou igualmente importante, ou segundo a Bíblia, a mensagem, um segundo ligado a este, amarás o teu próximo. Só que não para aí. Ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, note uma coisa interessante aqui. O cara perguntou assim, qual é o grande mandamento? Jesus não dá o grande mandamento. Jesus dá 3 mandamentos, que na verdade é um só. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus, primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é amor a Deus, amor ao próximo e amor próprio. Não é um amor bidirecional, é um amor tridirecional. E o amor tridirecional é a plenitude do amor de Deus. Agora note que o cara perguntou qual o grande. Jesus fala de 2 mandamentos, que na verdade são 3, e que na verdade é um, é Deus. Porque assim como Deus é uma unidade composta, que é um ao mesmo tempo que é 3, o amor em sua plenitude não pode ser amor se não for o amor tridirecional, que é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor próprio. Qual é o grande mandamento? O grande mandamento é o amor. Como revela-se esse amor? Esse amor revela-se tridirecionalmente ou tridimensionalmente, que é o amor a Deus, o amor ao próximo e o amor próprio. Só que nós estamos vivendo um tempo das grandes polarizações. Irmão, o mundo está completamente polarizado. Você vê isso no mundo político, onde existe a extrema isto e a extrema aquilo. E se você é do lado de cá, você é de Deus, e se é do lado lá, é do capeta e vai para o inferno. A gente vê isso dentro da igreja, nós evangélicos, tem os extremos, ou o cara extremo pentecostal do manto, remanto e calamanto, e doido, ou ele é uma pessoa estudiosa, voltada às pesquisas e frio gelado e não acredita nos dons espirituais. E a gente vê isso também em relação ao amor, nas 3 direções. Por um lado, existem aqueles que dizem amar a Deus e vivem em seus montes e monastérios isolados, afastados, distantes de todo mundo, inacessíveis, uma espiritualidade inacessível, reclusa, onde a pessoa diz que ama a Deus, mas não exerce nenhuma misericórdia ao próximo, diz que ama a Deus, mas não estende a mão para quem precisa, diz que ama a Deus, ele é um ótimo para orar, é ótimo para jejuar, é ótimo para ler a Bíblia, ao mesmo tempo que é estúpido, ignorante e arrogante com as pessoas que lhe cercam no dia a dia. Esse é um grupo de extremo. Por outro lado, existem aqueles que dedicam a sua vida, gastam os seus bens, se gastam pelo bem da comunidade, serviços sociais, missionários, comunitários, que investem nas pessoas e ajudam todo mundo, dizem, isto aqui que é o amor, negócio de igreja, de oração, de Deus, isso não serve de nada, eu agora encontrei o amor. E existem ainda aqueles que confundem o amor próprio com a egolatria.
né? A pessoa que auto se adora e diz, eu vou cuidar de mim mesmo, eu vou malhar, eu vou treinar, eu vou cuidar da minha saúde, afinal de contas eu sou a imagem e semelhança de Deus, e se eu estou me cuidando, então é isso que importa. Deus, quando eu tiver tempo eu procuro, e o próximo que cuide de si mesmo, eu vou cuidar da minha vida, porque afinal de contas eu sou imagem e semelhança de Deus. São os extremos, quando na verdade Jesus, ele apresenta para nós que não existe este de você ter este ou aquele, ou você tem o tridirecional, ou você não tem nenhum. Ou você tem amor a Deus, ao próximo e amor próprio, ou você não sabe o que é amor. Note que coisa interessante disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Fiquei pensando, como é que alguém pode entregar todos os seus bens para os pobres e não tem amor? Você pode entregar todos os seus bens aos pobres e se não tiver amor. Mas, gente, entregar todos os bens aos pobres não é amor? Depende. Depende. Porque se você diz amar o próximo e faz o bem para o próximo, mas não ama a Deus e não se ama, o que você faz pelo próximo pode ser busca por aceitação, medo de rejeição, desejo de ser aplaudido, de ser enxergado, de ser venerado, de ser adorado, de ser enxergado. Alguém está me entendendo aí, gente? Então o amor, ele revela-se não no bidirecional, ele revela-se no tridirecional. Primeira direção que Jesus aponta para o amor é o amor a Deus. Ele diz, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus pensamentos. Ou seja, é um amor que se entrega por completo. Eu vou falar algo aqui que não é muito politicamente correto falar hoje em dia, mas é preciso a gente resgatar isso. As escrituras, elas sempre apontam o cristão como uma pessoa, sim, submissa, mansa, humilde, obediente. E o apóstolo Paulo frequentemente fala sobre isso. Submeta-se uns aos outros. Em Romanos 13 ele diz, submeta-se às autoridades. Sim, fala sobre isso. Mas eu preciso falar isso aqui em nome de Jesus. O mesmo Paulo que diz em Romanos 13 que nós temos que obedecer às autoridades. É o mesmo Paulo que em Gálatas 1:10 diz, porventura procuro eu agradar aos homens ou a Deus, porque mesmo que esteja agradando aos homens, posso eu não ser servo de Cristo. Parece um contraditório. Por um lado ele manda eu obedecer às autoridades, por outro lado ele diz eu tenho que agradar é a Deus. E se eu agradar aos homens e não estiver agradando a Deus, então eu nem servo de Cristo. Eu sou. O que Paulo está dizendo? Para eu ser um rebelde? Alguém que não submete às autoridades? Não. O que ele está dizendo é, obedeça às autoridades, até que você tenha que escolher se obedecer às autoridades fará você desobedecer a Cristo e ir contra a palavra de Deus. Porque todas as vezes que a autoridade apontar para você aquilo que é contra a palavra de Deus, desobedeça a quem for, mas honre a Deus. Ame a Deus, sirva a Deus, obedeça a Deus. Agora essa aqui vai doer. O mesmo Deus que diz do primeiro mandamento com promessa que é o quê? Honrar pai e mãe. Jesus repetiu este mandamento e Jesus mesmo, em Lucas 14:26, ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Bom, parece que tem um contrassenso aqui. Uma hora Jesus disse que eu tenho que honrar pai e mãe. Outra hora ele disse, se você não aborrecer pai e mãe por minha causa, você não serve para ser meu discípulo. Então Jesus está mandando arrumar problema do nada com papai e mamãe, com a mulher, uma briga em casa do nada. Não. Honre teu pai e a tua mãe, honre tua mulher, abençoe os teus filhos, até que, para honrá-lo, você tem que desobedecer a Cristo. Isso é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o pensamento. Alguém está me entendendo, gente? Porque quando tiver em xeque obedecer a papai e mamãe, ou obedecer a Deus, obedeça a Deus. E eu posso falar isso aqui com a consciência tranquila. Quando eu tinha meus 18 anos, pouquinho tempo atrás,
eu comecei a pregar, comecei a viajar ao Brasil, meu pai não gostava muito de crente. E eu trabalhava com ele, pai tinha um açougue, uma mini mercearia, e eu trabalhava todo dia, pastor Madiel, de 7 da manhã às 7 da noite, de segunda a sábado, e domingo de 7 da manhã eu abria todo dia o açougue e fechava às 4 da tarde. Durante a semana eu saía às 7, ele fechava 8. Quando eu comecei a pregar, ele disse, não, a partir de agora você tem que ficar aqui até 8, tem que fechar comigo. Se eu fico até 8, você tem que ficar. Eu falei, pai, isso aqui eu abro de manhã às 7 da manhã. Eu já trabalho 12 horas por dia, já é demais. Não, mas na verdade ele queria que eu não fosse para a igreja. E ele disse, então você escolhe agora, ou eu ou a igreja. E eu disse, eu queria nunca ter que fazer essa escolha. Mas já que o senhor está me obrigando, eu montei numa motinha que eu tinha, uma Titan, saí chorando de lá, e ele me amaldiçoando, eu não tenho mais filho, meu filho morreu, você vai morrer de fome, começou a me amaldiçoar, e eu saí de lá, e foi o tempo, pastor Madiel, que Deus abriu as portas para o meu ministério, comecei a viajar para fora do estado do Rio de Janeiro, gravei DVD, na época era uma onda, ter DVD, e gravei DVD, meu DVD começou a rodar o Brasil. 2 anos depois, Deus mandou eu voltar lá no açougue. E quando eu cheguei lá no dia, meio sem graça, quando eu cheguei lá, tinha uma TVzinha 14 polegadas pendurada na parede, com um aparelho de DVD embaixo, e tinha um DVD tocando. E qual era o DVD? A minha pregação tocando lá na TV do açougue, meu pai assistindo a pregação. Eu entrei, quando ele me viu, começou a chorar, eu dei um abraço nele, a gente chorou, reatamos ali a relação, continuei a minha caminhada cristã, e vez por outra lá na casa dele e tal. E aí um dia, algum tempo depois, a esposa dele me liga de Júnior, porque o nome dele era Jailton. Júnior, seu pai mandou perguntar se você vai pregar hoje. Eu disse, vou pregar em Macaé, no bairro das Malvinas, numa comunidade. Ele pediu perguntar se ele pode ir com você. Eu disse, pode, vou passar aí daqui a pouco. Foi eu e o Jennifer buscando o pai, fomos para lá. Quando eu acabei de pregar, a única pessoa que levantou a mão e falou na frente, meu pai chorando, entregou a vida para Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque talvez a atitude dele, que ele tomou essa atitude em 2018, 17, 18, foi por causa da minha fé revelada no dia que ele disse, você escolhe entre mim ou a igreja. Escuta essa palavra aqui em nome de Jesus. A sua família não vai buscar a Deus enquanto você não levar Deus a sério. Porque você diz que a igreja é o melhor lugar do mundo, mas você falta qualquer culto que fosse, tiver um jogo de futebol para participar. E aí a sua família diz, bom, então esse lugar não é tão bom assim. Se ele troca o futebol, que todo mundo vai, todo mundo gosta, se ele não vai na igreja para ir para o futebol, porque a igreja então não é tão boa assim? Como é que você vai querer que sua igreja leve Deus a sério se você troca a Santa Ceia por causa de um churrasco na casa do primo? Então, a sua família só vai buscar a Deus quando vê que você honra a Deus acima de todas as coisas. Família chegou, tem compromisso na igreja, tem compromisso com Deus, tem compromisso com o reino de Deus. Ele vai querer saber que compromisso é esse que essa pessoa abre mão de tudo para honrar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, de igual importância, do mesmo nível de importância, o Champlin acrescenta dizendo o seguinte, nenhuma cunha pode ser interposta entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Espiritualidade sem serviço é fanatismo. E serviço sem espiritualidade nada mais é do que busca por aprovação e aplausos. Então o segundo, que é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não me lembro quem foi que disse. As mãos que se estendem para ajudar são tão sagradas quanto os joelhos que se dobram para orar. Eu já falei aqui com vocês algumas vezes. Segui a paz com todos. Outra versão diz, busque a paz com todos. A outra ainda, a NVI, diz, esforce-se para viver em paz com todos. E busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São duas ordens imperativas apontadas em direções diferentes. A primeira diz, busque a paz com todos. Está no relacionamento horizontal. A segunda diz, busca a santificação, está na relação vertical para com Deus. Agora note que ele não diz, receba a paz com todos, ele diz, busque, esforce-se, siga
a paz com todos, se ele manda seguir, é porque a paz não brota, eu cavo. Ela não nasce naturalmente. Eu preciso buscar a paz com as pessoas que estão ao meu redor. E que relação há entre buscar a paz com o outro e a santificação? Simples. No processo de você buscar a paz com as pessoas que estão ao seu redor, você vai obrigatoriamente ter que desenvolver fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Vai ter hora que a vontade é xingar e você vai ter que dizer: Deus te abençoe, miserável. Vai ter hora que dá vontade de revidar, mas você vai ter que segurar e ficar quieto. Amém, gente? Porque escute uma coisa, quem não tem domínio próprio acabará criando um demônio próprio. Então você vai ter que se segurar. E o processo de você buscar paz com todos é o processo que Deus usará para te santificar. Fazer você uma pessoa mais crente. Irmão, escute isso aqui. Quando Deus quer nos tornar mais santos e desenvolver nossa musculatura emocional, Ele permite pessoas difíceis entrarem em nossas vidas. Pessoas difíceis são colocadas em nossas vidas para desenvolver a nossa musculatura espiritual e emocional. Eu vi só um aleluia. Quantas vezes você teve que orar mais por causa daquele perturbado no trabalho que vive pegando no teu pé? Quantas vezes você teve que desenvolver domínio próprio por causa daquele vizinho atribulado com som alto domingo à tarde quando você quer dormir? Ele diz: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, não vai ser salvo. Quem? Quem não busca a santificação e quem não busca a paz com o outro. Então, não buscar a paz com o outro é tão pecado quanto não buscar a santificação. Dá um glória para disfarçar ao menos, crente. Então não adianta você ser um crente do manto, remanto, calamanto, se você nos relacionamentos interpessoais é um cri-cri estúpido e arrogante. Não adianta você usar sapatinho de fogo na igreja, oh glória, se em casa você usa ferradura. Não adianta você ser o príncipe no cavalo branco na igreja e quando chega em casa, só entra o cavalo. O príncipe fica para fora. São duas direções. Da mesma forma que eu amo a Deus, o meu amor a Deus é revelado pela forma como eu trato as pessoas. Vou falar mais uma vez. O meu amor a Deus na vertical é revelado pela forma como eu trato o outro na horizontal. A forma como eu me relaciono com o outro revela como está a minha relação com Deus. Porque, repito, Champlin, nenhuma cunha pode ser interposta entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Se você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, você pode fazer tudo na vida, menos amar a Deus. Você pode ser um religioso, você pode estar acostumado a vir na igreja, você pode até gostar do ambiente, você pode tudo, mas se você não aprendeu... Irmão, está na Bíblia, João quem diz, se você não ama o próximo que você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Existem algumas referências na Bíblia de pessoas que tentaram manter essa relação de amor com o pai sem ter a relação de amor com o irmão. Um deles é o irmão do filho pródigo. Lucas 15, 29. O irmão mais novo voltou para casa. Festa em casa, churrasco comendo solto, música alta, pessoas dançando, alegria. O pai dizendo: meu filho estava morto e reviveu. A alegria contagiando todo o ambiente, a vizinhança ouvindo a música. E o irmão mais velho lá, jururu, com a cara feia, chateado. Ele diz... Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Sou crente, fiel, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Primeira revelação no coração desse rapaz. Ele quer um cabrito para se alegrar com os amigos. Ele quer um cabrito para se alegrar fora de casa.
Primeira coisa que o rapaz revela na sua palavra é: eu queria um cabrito para me alegrar com meus amigos. Enquanto o pródigo volta para casa e diz assim: eu não preciso nem se chamar de filho mais, nem herança eu quero mais, eu só quero estar na tua presença. O mais velho diz: eu queria um cabrito para me alegrar com meus amigos. Segundo, ele diz assim: olha, gente, dá atenção a entender isso aqui. Para alegrar-me com meus amigos, vindo, porém, este teu filho, o miserável, não consegue nem chamar outro de irmão, esse teu filho, que desperdiçou os bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele no novilho cevado. Pergunta que não quer calar: onde é que esse cara descobriu que o irmão gastou dinheiro com as meretrizes? A Bíblia não diz isso. Não está no texto que ele gastou com meretrizes. Mas o irmão olha para o outro chegando e diz assim: esse moleque gastou o dinheiro dele todo com as meretrizes. Onde é que ele descobriu isso? Quando ele diz: ele gastou dinheiro com as meretrizes, sabe o que ele está revelando? Se eu tivesse lá, era isso que eu teria feito. É muito difícil você acreditar que alguém está dizendo a verdade quando você sabe que mentiria no seu lugar. Então o religioso que diz que ama o Pai, te sirvo, te obedeço, nunca desobedeci, uma palavra tua, mas que não ama o outro, é alguém que na verdade vive projetando o lixo da alma dele no outro. Gente que desconfia de todo mundo, ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém, eu não confio em ninguém. É porque ele mesmo não confia nem nele mesmo. E ele sabe que se ele tiver a oportunidade de fazer mal para o outro, ele vai fazer. Esse é o religioso, que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Segunda referência, o Pedro. O Pedro, irmão, escute isso aqui. Jesus ia ser preso, Jesus já falou para os discípulos: ninguém pode tirar a minha vida, eu é que estou dando a minha vida. E aí vem a galera prender Jesus. Pedro, quando vê aquilo, pega uma espada, vai na orelha do servo do sumo sacerdote e arranca a orelha do cara. Pedro está ferindo as pessoas para defender Jesus. Jesus pega a orelha do cara e bota no lugar. Diz: Pedro, se eu quiser, eu oro e o Pai manda anjo. Fica tranquilo, está tudo sob controle. Pedro é uma referência dos crentes que vivem ferindo as pessoas para defender a honra de Deus. As pessoas mais perigosas do mundo são aquelas que tentam defender a honra de Deus. Daí estão os talibãs, os xiitas, né? Dizem que se lá tem os xiitas, entre os crentes tem os xaatos. É o que falam, né? Eu não sei. Gente que fere todo mundo, xinga todo mundo, briga com todo mundo. Tempo atrás teve uma passeata lá em São Paulo, entrou um grupo, um pequeno grupo, que botaram lá um travesti na cruz. E eu vi os crentes comentando: vai morrer, tem que morrer de câncer, vai para o inferno. Porque botaram Jesus na Paulista. Eu disse: irmão, o meu Jesus não está na Paulista. O meu Jesus está sentado no trono, sendo glorificado por anjos 24 horas por dia. Ali são pessoas doentes, revelando a sua doença no ato de doentio deles, que precisam de misericórdia, graça e amor. E não que eu pegue espada para matá-los e feri-los. Você não honra Jesus quando você pega a espada para ferir quem está desonrando ele. Você honra Jesus quando você abraça com amor, com perdão, com misericórdia. Os amigos de Jó trituraram Jó. Irmão, trituraram. Pensa os caras, lê o livro de Jó. Detalhe interessante é que o diabo aparece no livro de Jó em 2 capítulos. No capítulo 3, pastor Carlos, o diabo sumiu. Você não vê mais cão. Jó tem 42 capítulos, o diabo aparece em 2. No 3, do 3 ao 42, não tem referência mais a diabo. Por quê? Porque no capítulo 3, os amigos de Jó chegaram. E tem amigo que quando chega, Satanás pode tirar férias. O diabo diz: posso dormir agora, eles fazem o meu trabalho. Eles fazem melhor do que eu. Os amigos de Jó, está no texto. Você pecou, miserável. Não pequei, gente. Você é um prostituto, só pode, um adulto. Rapaz, mas eu não fiz nada disso. Mas é impossível. Deus não ia deixar você passar por isso se você não tivesse pecado. Você pecou. Jó disse: eu não pequei. Irmão, os caras é o tempo inteiro massacrando Jó. Para quê? Para defender a honra de Deus. Estavam matando um amigo. Olha que loucura. Eu revelo meu amor a Deus com a forma como eu trato o meu próximo.
Amar a Deus de todo o coração, todo o pensamento, com toda a sua alma. Amar ao próximo. Só que tem um detalhe. Como a si mesmo. Você só pode amar ao outro quando antes de amar o outro você se ama. O amor próprio é a base do amor ao próximo. Qualquer gesto de bondade sem amor próprio não é expressão de amor. É medo de rejeição, dependência emocional e desejo de aceitação. Então, para ser aceito pelo outro, eu faço o que tem que ser feito. Porque, na verdade, o amor próprio me capacita a vencer a rejeição coletiva. Quando eu me amo, não estou falando de ser um narcisista, não, mas quando eu me amo de verdade, eu faço bem porque fazer o bem me faz bem. E se o outro me responde com bondade, eu me surpreendo, eu nem esperava. E se ele não responde do jeito que muitos esperavam que ele deveria responder, também não estava esperando. Se responde com bondade, surpresa. E é melhor se surpreender do que se decepcionar. Então, quando eu me amo, eu faço bem sem esperar retorno do outro. Porque quem tem o sorriso de Deus não depende do sorriso de outros. Não precisa do sorriso de mais ninguém. Quando eu me amo, eu entendo os meus limites, respeito os meus limites. Uma das maiores expressões que revelam o amor próprio é a capacidade de dizer não e dormir em paz. Não posso, não dá. Nesse tempo não consigo. Porque se para você dizer sim para todo mundo, para se tornar um anjo para o outro, no processo você está se tornando um demônio para si mesmo, para sua família, você não está praticando isso por amor, você está praticando isso por causa de dependência emocional, por causa de desejo de ser aplaudido e ser aceito. Isso vai acabar matando você. Então a base do amor ao próximo é o amor próprio. Eu tenho que me amar para amar o outro. Amor próprio, na verdade, é você entender que se amar é amar quem Deus ama. Se amar é amar quem Deus ama. E quem se ama, quem tem amor próprio, não tem necessidade de perturbar ninguém. Porque gente que perturba a gente é gente perturbada. Quem se ama não tem antipatia de graça. Porque, na verdade, antipatia nada mais é do que alguém se olhando no espelho. Ele olha para o outro e diz, não fica a cara dele, ele está se vendo no outro. Quem não gosta nem dele mesmo vai gostar do outro. Quem se ama não responde o mal com maldade, não por causa do outro, mas por causa de si mesmo. Provérbio 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, do renovo dos seus lábios se fartará. Ou seja, aquilo que eu falo acaba me alimentando. Traduzindo, na versão Jailton Félix atualizada. Não está gostando do que você está comendo? Pense bem naquilo que você está falando. Então, quando eu respondo ao outro com uma ofensa, antes dessa ofensa agredir o outro, ela envenena a mim mesmo. Então, quem se ama não responde ao outro com maldade ou com ofensa, não pensando no outro, mas pensando em mim mesmo. Eu não perdoo o outro porque o outro merece ser perdoado, eu perdoo o outro porque eu mereço ser feliz. Então, quem se ama não entra em briga de graça, guerra à toa. Não. Quem se ama preza pela paz. Quem se ama sabe viver em paz. Em Hebreus capítulo 12, quando Paulo fala da raiz de amargura, olha que profundo isso. Isso, cuidado para que a raiz de amargura não venha brotar e traga perturbação a muitos. Olha que palavra forte. Não traga perturbação. Perturbação por quê? Por causa da raiz de amargura que eu deixei brotar em mim. Então eu deixei a raiz de amargura brotar e porque eu estou amargurado, eu crio perturbação no ambiente que eu estou. Porque gente perturbada perturba a gente. É gente curada que cura a gente. É gente que se ama, que consegue promover um ambiente de harmonia e de amor. Então a base para o amor ao próximo é eu conseguir me olhar no espelho e dizer, gostei desse cara, esse cara é legal. Que não adianta nada você ser aplaudido fora de casa, todo mundo dizer que você é um cara, porque você se sacrifica por Deus e o mundo, e quando você olha diante do espelho e diz, você não vale nada. E aí eu fecho no versículo 40, onde Jesus diz assim, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Por quê? Porque se eu amo a Deus, eu não vou desonrá-lo. Se eu amo ao próximo, eu não vou prejudicá-lo. E se eu amo a mim mesmo, eu não vou alimentar hábitos autodestrutivos. Então cumpriu toda a lei.
Se eu amo a Deus, eu não vou desobedecê-lo, eu não vou colocar ele em segundo plano, eu não vou mentir para agradar A e B, eu não vou... Não, se eu amo a Deus, eu vou honrá-lo. Se eu amo ao próximo, eu não vou roubá-lo, eu não vou cobiçá-lo, cobiçar o que ele tem. Se eu amo a mim mesmo, eu vou estabelecer os meus limites. Porque para eu fazer o bem, eu tenho que estar bem.